Como nós levamos a sério essa grande obra que Deus tem confiado a gente se preocupa bastante do que nós vamos dar como alimento. E o pastor Anderson falou algo aqui sobre testemunho. Eu aprendi que o ministério ele começa dentro da nossa casa. Então a gente precisa lutar muito, apesar de que parece que lá que é o nosso campo de preparamento, né? As maiores batalhas estão lá dentro. As maiores batalhas estão dentro da nossa casa. Mas eu falo para você, não se preocupe. Aproveite esse momento, porque são eles que vai fazer te condicionar a um propósito que Deus tem para a sua vida. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Diácono Wanderson, mais uma vez, obrigado, tá? Eu te amo em Cristo Jesus. Sua família, sua casa, Deus abençoe. Jesus está chegando com um presente por esses dias. Não tenha dúvidas que Ele vai prover sobre uma necessidade que está na sua vida. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa. A Bíblia fala que a mulher ela é a coroa do marido. Sem dúvidas eu estou muito honrado. Que presente, né? Eu sei, varão, não fica com inveja não, tá? Mas ela é a morena mais linda do meu mundo. Deus continue abençoando minha esposa, meu cordeirinho, que está ali na salinha. Eu quero compartilhar com os irmãos em Romanos, no seu capítulo 1. Romanos, capítulo 1, no seu verso 15, 16 e 17. Vai dizer assim: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pode tomar seu centro. Gente, eu preciso só de alguns minutos da sua atenção e eu prometo que eu não vou enfadar. Paulo, carta de Romanos inicia dizendo que Paulo, chamado para ser apóstolo, e nós que estamos uma proposta para essa noite, a tratar a respeito sobre o evangelismo, essa grande missão que nós temos, sabendo a grande importância e a influência que a igreja ela tem na nossa sociedade. E por que eu falo isso? Faço parte, aqui talvez é grupo, na minha igreja é tratado como coluna, faço parte da coluna de evangelismo. E domingo passado, esse domingo,
Foi uma manhã bem desgastante, porque fui para a escola dominical, depois o culto matinal, pastor. Logo após o culto, nós fomos evangelizar. Gente, pensa no momento em que a gente não precisou andar muito, a gente não precisou brigar com ninguém, a gente não precisou se esforçar, a não ser para se dedicar a tal coisa, para ganhar almas, para orar por pessoas. A gente só precisou se deslocar por pelo menos 2 quarteirões. Imagina um grupo de aproximadamente 10 pessoas evangelizando e ganhando almas. A gente parou no UPA, gente, e olha quanta gente chorando, porque a gente estava tratando das coisas do reino. Às vezes a gente vê tanta gente brigando, sabe, por responsabilidade de microfone, algumas pessoas batendo cabeça, perdendo tempo discutindo com o irmão e outro irmão, sabe, se degladiando ao tempo de algumas pessoas se perguntar: eu estava tanto para me botar dentro da igreja e agora que estou dentro da igreja está lutando para me botar para fora, sabe? Algumas pessoas estão invertendo alguns valores. O significado do Evangelho, ele é boas novas, ou boas notícias, trazendo a expectativa para quem tem essa responsabilidade do evangelismo, da missão. Estava sendo reproduzido aqui o cenário de quem está precisando de um socorro lá na África, precisando de ajuda. E aí a gente para poder pensar a responsabilidade que nós temos de trazer algo novo, ainda que estejamos à distância, bem longe. Mas talvez algumas pessoas estão se retraindo, se prendendo, e assim impedindo do que você tem possibilitar de trazer algo novo para alguém que, por mais que não esteja perto, mas a necessidade grita, clama, sabe? E aí você pode fazer e não faz, isso dificulta. Começa por aí. Eu gosto de uma frase de Einstein, que ele vai dizer que nós, a mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. É alguém entendendo a proposta do Evangelho, é alguém entendendo a proposta, sabe? Eu gosto da palavra empatia, porque quando a gente fala de empatia, a gente está falando de se colocar no lugar do próximo. E se tem uma coisa que o crente precisa entender, é que a todo momento a gente precisa se colocar no lugar do próximo. Um dos maiores mandamentos, assim ser questionado Jesus, vai se perguntar qual é o maior mandamento. E o segundo deles, o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. É Jesus dizendo: se coloca no lugar de alguém para você aprender a evangelizar alguém. Porque de certo, a gente está vivendo um tempo de tribunal. Tem muita gente julgando outro alguém. Tem muita gente, sabe, definindo o estado de outro alguém. Tem gente profetizando contra alguém. Sabe? Está usando palavras daquilo que machuca. Calma aí. Sabe? Às vezes a gente esquece das propostas que Deus tem para poder construir a vida. Eu não tenho nada a ver com os pecados ou os erros. Eu tenho a ver com as propostas que Deus tem para livrar ele desse laço. Aleluia. Eu tenho a ver com as propostas que Deus tem para poder conduzir ele, sabe? A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Calma aí, gente. Se o camarada já está vivendo um problema e eu vou, sabe, botar mais um peso sobre ele, calma aí, eu preciso ter paciência. E olha que se a gente está falando de paciência, uma coisa que a Bíblia retrata tenha paciência. E talvez algumas pessoas não conseguem entender, pastor, porque passa tanta aprovação. Porque a aprovação vai trazer para a gente experiência. E as experiências vão
trazer para a gente paciência, coisa que o ser humano tem dificuldade de ter. E por causa dessa dificuldade, talvez algumas pessoas vão passar alguns processos chamada crise de ansiedade. E essa crise está dificultando muito o crente em permanecer nos propósitos Aleluia. de Deus. É verdade. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pensa que apresentar este Evangelho em que Paulo está falando não está sendo fácil, por causa da confusão que estava acontecendo em Roma, sabe? Pessoas batendo cabeça, muita crítica àquilo que está sendo exposto. E tratando-se de uma exposição, pensa você, tem um americano que vai dizer que nós somos a média de 5, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Para pensar se você não tem um pouco de cada pessoa que você convive dia a dia. Aquele amigo do trabalho, porque você passa o dia todo e você chega em casa com a frase que aquele amigo fala. Para você pensar se você não tem um pouco do seu namorado, porque você convive mais tempo com ele, e aí você acaba reproduzindo aquele que reproduz. Para você pensar se você não tem um pouco das características do seu pai, você acaba reproduzindo porque você passa o tempo. Para pensar se você não tem um pouco dos traços da sua mãe, porque você acaba reproduzindo porque você convive. Talvez você se pega se gritando, você pega se murmurando, porque seu pai murmura muito também durante o dia. Talvez você pega se, gritando até quando não queria gritar, mas acaba gritando, acaba blasfemando, acaba questionando quando não deveria questionar. Tudo isso por causa da convivência com alguém que não está olhando a personalidade, o tipo de vida que ela leva e colocando uma expressão dessa que deveria se impor, enquadrar numa vida em que deveria ser posta e não coloca. Sintetizando, é alguém que não se enquadra no ambiente em que eu quero ser formado, no ambiente em que eu estou lutando para ser lapidado. Não é isso que o meu pastor prega no domingo, não é isso que ele trata nos cultos na quarta-feira. Sabe? Gente, o que isso tem a ver com o evangelismo? Você está num hall, você está num espaço que está te preparando para quando você botar o pé do lado de fora, você está preparado para lançar uma palavra que vai trazer notícias boas para alguém que está esperando, que vai trazer resultados da parte de Deus para alguém que está com expectativa, jamais não sabe nem mais aonde, pastor Wanderson. Sabe? Tem coisas na nossa vida que a gente cria expectativa em muitas outras pessoas. Vão perguntar para Jesus aonde está o reino dos céus. Aí ele vai dizer: o reino dos céus? Aleluia. Qual é a formação que você está dando para aquilo que está dentro de você? Aleluia. Que personalidade está sendo criada, o caráter que está sendo formado para aquilo que está dentro de você? Há uma preparação, um novo tempo que nós estamos vivendo. Foi falado sobre isso aqui. A dificuldade que a igreja tem de lidar com o novo tempo que nós estamos vivendo. Sabe? Pessoas que não sabem, não conseguem lidar com um homossexual que está lá fora e trazer para cá para dentro. E olha que isso foi pautado hoje na escola bíblica dominical, pastor. Porque se tem um número pequeno de pessoas que deveriam ser convertidas ao homossexual, que começa a pensar nessa possibilidade, é um número muito abaixo. Se você for puxar o histórico daqueles que se converteram, vai ser aquele que era traficante, aquele que era prostituto, aquele que era macumbeiro, mas dificilmente você vai encontrar aquele que era homossexual. É Deus dizendo para mim e para você: começa a retratar-se, começa a se preparar. Mas o meu problema é na fala. Começa a moldar a forma que você fala. Mas o meu problema é no jeito. Começa a mudar o teu jeito. Porque até no teu jeito vai ser reparado. Até o teu jeito vai ser, sabe?
E vai ter alguém, quando Jesus está sendo carregado, não, aquele dali olha o jeito dele. Vai ter alguém que vai dizer, não, aquela ali é da IVEC, porque eu conheço o jeito do pessoal da IVEC. Aquele dali, sabe, é assim, daquela rua da garagem, isso é daquela congregação, é ela que faz parte daquele ministério. Corre atrás dela, porque ela tem uma palavra de vida. Meu Deus, aleluia. Vai atrás dele, mas não é o pastor, não. Vai nele, porque ele é a referência do pastor. Glórias. Tem uma canção que diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito. O salmista vai dizer assim: assim como a corça anseia por águas, assim eu anseio por ti, Senhor. Sabe por que a corça anseia por águas? Ela foge do inimigo e na água ela se sente mais segura, sabe? É Jesus dizendo pra gente, para um novo tempo que eu tenho para minha igreja, precisa, sabe, se aprofundar um pouco mais, precisa, sabe, se encharcar um pouco mais, precisa, sabe, descer as águas um pouco mais, precisa se relacionar um pouco mais. Lembra de Naamã? No meio da dúvida teve alguém do lado dele dizendo: se fosse outro você iria, o que custa? Aleluia. Às vezes a gente precisa andar com pessoas, sabe, que vai tocar no nosso ombro e vai falar algumas realidades. Às vezes a gente precisa de pessoas que vai dar uma catucada, que vai botar o pé na frente para tropeçar, cair, levantar e despertar. Eu preciso achar um novo horizonte para minha vida. Fala, chorebacarabacebe, daragarabaraya. Ai. Aleluia. Ai. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Eu gosto de uma expressão no livro de Pentateuco, que Deus, quando Ele passa as suas leis, Ele vai dizer para inculcar, sabe, as palavras dele em nossos filhos. E essa performance que ele dá, essa forma que ele dá para inculcar, incomoda, sabe? Tem coisas que Deus quer colocar na nossa vida, sabe, que machuca. Mas eu ouvi a vida toda que não é por força nem por violência. Eu sei que não é, mas a gente vive num estado físico e tem coisas que vai doer na carne, sabe? E vai doer na alma. Porque tem coisas que Deus quer, sabe? Tem que tratar, porque Ele quer mudar. Não é só a performance do que eu vou me apresentar dentro da igreja, mas vai ser dentro da minha casa também. Vai ser a partir da minha família também. Eu estou falando de uma igreja que está sendo levantada para fazer barulho e saquear o inferno. Eu estou falando de uma igreja em que o pastor mencionou aqui que daqui a algum tempo vai entrar numa comunidade, sabe? E vai deparar com um monte de pessoas que se vicia, que se droga, se prostitui, pessoas que estão precisando de auxílio. E na verdade, tudo que Deus quer, alguém cheio da tua presença, para lançar uma palavra que vai vir dos céus para trazer vida àquele que estava morto, para trazer esperança àquele que estava perdido, para reviver aquele que estava morto. E cadê você? Aleluia. Aleluia.
Aleluia, Deus Santo. Tem uma canção que muito foi cantada por um tempo lá na igreja, por um músico que diz: eu preciso parar e aprender a viver com Jesus. Eu preciso parar e aprender a viver com Jesus. Eu preciso. É Deus falando para algumas pessoas: para de tirar referência de quem está do lado de fora. Comece a tirar referência por quem está do lado de dentro. Meu Deus, aleluia. Isso é forte. Você não conhece nem a personalidade de quem está do lado de fora. Está difícil de compreender os porquês da vida de quem está do lado de dentro, que você convive mais tempo. E quem você só vê por foto, e quem você só vê por publicação, Meu e quem Deus, você só vê por aleluia. vídeo, porque tá bonitinho no altar, porque tá legal no altar. Mas me desculpa, aleluia. tá legal no altar por Meu causa da Deus. misericórdia de Deus. E olha que você sabe que Ele é a causa de nós não sermos consumidos. No altar tá até bem, porque é o altar de Deus, e no altar ninguém brinca. Mas do lado de fora, Meu Deus, aleluia. a gente precisa ter cuidado, sabe? Porque tem gente que confunde, acha que padecer por causa do Evangelho não é. Aí se envergonha. Estou passando prova. Estou passando luta. Entrei para o Evangelho Entrei na igreja e nada melhora. Eu lembro de um tempo, Diácono Wanderson, que o pau quebrava dentro de casa. Era de manhã de novo, de tarde de novo, de noite, de madrugada antes de dormir. Aí Jesus, sabe, no meio dos momentos, das pressões da vida, eu falei: Jesus, falei, por que o Senhor me quer tanta mulher aí? Por que o Senhor me quer aqui? Chorando naquele monte ali da fiação, eu chorava muito. Eu costumo falar que eu reguei muito aquele monte ali. Jesus falou para mim assim: ó, vai rodar e vai parar no mesmo lugar. Sabe? Eu gosto de... Vou para onde? Se só em Ti há salvação de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. A proposta que Ele tem para a minha vida não é aquilo que eu quero. E o problema do ser humano é que ela é egocêntrica, sabe, pastor? Ela só pensa naquilo que ela quer. Esquece daquilo que o outro quer ou aquilo que o outro precisa. Meu Deus, Sabe? aleluia. E esse egocentrismo tem adoecido muitas pessoas, porque ela não consegue entender que evangelho é sinônimo de compartilhar. Eu não vivo só para mim. Lembra de Caim, como ele foi mesquinho? Sabe? Ele foi preso às coisas, e por isso olha o fim. Lembra quando Deus disse para ele: o pecado está à porta, sabe? E bate. Você precisa dominar. Aleluia, Deus. Começa a dominar. Oh, Deus. Não é que Jesus vai arrancar, o pecado está. Mas Glória, glória, glória. aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que a gente precisa ser como a corça que anseia sobre as águas. É por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito. É por isso que a gente precisa ansiar pela presença. É por isso que você acorda com aquela canção. É o Espírito Santo te chamando, te alertando. Não vai trabalhar sem a minha presença. É por isso que você acorda com aquele salmo. É por isso que você acorda com aquela pregação. É o Espírito dizendo para você: não fica disperso, porque eu ainda sou o Deus do livramento. Eu sou aquele Deus que trata. Eu sou aquele Deus que cuida. Eu sou aquele Deus que zela. Eu sou aquele Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. É, Jesus. Aleluia. Desceu um anjo aqui na minha direita, ele está falando para mim:
está fazendo justiça, sabe? Aleluia, Deus. Glórias a ti, Pai. Tem uma moça aqui desse lado aqui que o Senhor está falando, eu estou fazendo justiça. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Por uma causa que botaram sobre a sua responsabilidade, que não é responsabilidade sua. Aleluia, Jesus. E olha, eu não me envergonho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, Jesus. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça do princípio ao fim. É pela fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. E aqui eu vou caminhar para o fim. Esse justo viver pela fé Aleluia, Deus. sabe, gente, quando a Bíblia se trata de justos, está tratando de mim e de você. Está tratando de você e da tua casa. Aleluia, Sabe? Deus. É um contexto de vida, da forma que você vive, do jeito que você vive. Sabe, há um tempo, eu trabalhei um período de 5 anos. Só para você entender, eu vou sintetizar isso aqui. Eu trabalhei um período de 5 anos. Os meus últimos 5 anos foram de carteira assinada. E pensa Deus me abrindo a mente para que eu trabalhasse para mim próprio. Sabe? Diversos ensinamentos, e um deles, ele disse para mim assim, ele me ensinou que você passa o resto da vida investindo no sonho dos outros, agora passa a investir no teu sonho. Sabe? E olha, hoje eu vivendo uma proposta que Deus me deu. Um justo vivenciando aquilo que Deus mandou que eu vivenciasse. Me instruiu para que eu vivenciasse. Aleluia. Ao meu próprio trabalho e sustentar a minha família. Glória a Deus. Só que eu vivo, não é por vista, eu vivo por fé, Aleluia. sabe? Eu não condeno a forma que outros crentes vivem. Cada um sabe de si, cada um sabe da sua responsabilidade. Mas o meio que Deus me deu foi para trabalhar com venda. Gente, o justo viverá pela fé. Eu já vivi oportunidades de eu não orar e não vender. Aleluia. Mas parece que se eu não orar, eu não vendo, pastor. Aleluia, Jesus. Parece que se eu não orar, as coisas não andam. Parece que se eu não orar, eu não vejo resultado. Parece que se eu não ter uma vida com Deus, as coisas não acontecem. Sabe, as águas não fluem. Porque um crente sem uma vida com Deus, as coisas não andam. Aleluia. Porque se eu não oro, eu não tenho resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Se eu não oro, eu não entendo, eu não tenho discernimento, eu não tenho colocações das práticas e da forma, direcionamento daquilo que Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. A Bíblia diz que tudo aquilo que orar crendo será feito. Aleluia, Jesus. Não é que o teu trabalho não vai dar certo se você não orar, não. É Deus falando para a gente precisa se conectar mais com o altar. Aleluia, Deus. A gente precisa ter uma vida de santidade. Aleluia. Olha, gente, eu ouvi essa manhã que na EBD, que quanto mais santo você for, menos você peca. Aleluia. Quanto mais próximo você estiver de Deus, menos você vai errar. Sabe? Quanto mais próximo você estiver do altar, menos vontade você vai ter de xingar alguém que você não deveria xingar. Sabe? Você muito menos vai errar quando você não deveria errar. Aleluia, Jesus. Eu estou olhando para um jovem ali, sabe? Ele sabe, na juventude é complicado.
algumas coisas, mas o nível de santidade, da forma que você se relaciona, vai fazer com que você se condicione à performance que você precisa ter diante do Evangelho, as características que você deve carregar para que você prossiga numa missão evangelística que você tem. E que missão é essa? Eu prego na minha casa, mas eu também prego na minha escola. Eu prego na minha escola, mas eu também prego no meu trabalho. Eu prego no meu trabalho, mas eu também vou na condução pregando o Evangelho. Eu prego o Evangelho na condução, mas quando eu estou na rua com meus colegas, eu aproveito a oportunidade para pregar para quem está precisando. Ai, 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 ai. A palavra de Deus diz que Ele veio para os famintos, os doentes. Ele veio para trazer. E Ele está pensando que Ele vai trazer através de quem? É de você, é de mim, é de você, é da tua casa, é da tua família, sabe? Daquilo que você está construindo, da responsabilidade que Ele está te dando, daquilo que Ele está confiando. E receba hoje essa palavra, porque hoje tu sai daqui crescendo, hoje tu sai daqui evoluindo, hoje tu sai daqui renovado. Aleluia. É Jesus. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A gente precisa entender que para de achar que a gente vai ser tudo da nossa forma, do jeito que a gente quer. Vai ter vezes que você vai acordar com um projeto para amanhã seguinte dar início e esse projeto não vai acontecer. Não é porque o projeto não é bom, não é porque não é para a tua vida, de repente não está no plano de Deus. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. A gente precisa entender que o tempo é dele, a hora é dele. Sabe? As coisas acontecem como Ele quer, da forma que Ele quer. As coisas acontecem do jeito que Ele quer, não é na tua hora, não é no teu tempo. A justiça de Deus vai vir. Sabe, de repente no teu tempo você vai se decepcionar, de repente na tua hora, do teu jeito, vai te frustrar, vai te entristecer, vai te magoar, vai te decepcionar, e daqui a pouco está botando a culpa na igreja, está botando a culpa no Evangelho, e a culpa não é do Evangelho, a culpa não é da igreja, é que você ainda não amadureceu para poder dar sequência, você ainda não criou experiência suficiente para manter, para dar base, para sustentar, para criar, para manter aquilo que...